paz, igreja! Estamos começando a nossa primeira programação online de casais. É isso mesmo, querido e amado irmão, e nessa noite o Senhor tem algo para falar ao meu e ao seu coração. Porém, o assunto não será esgotado, e se você desejar aprofundar em algum dos assuntos, ou quiser que a gente aborde outros temas da vida de casal, nós ficaremos muito felizes de receber dos irmãos aí a sua opinião, para que possamos a cada vez aperfeiçoar essa programação para casais. Então manda pra gente aí nos comentários do Facebook, nos comentários no YouTube, ou até mesmo no número de telefone, no grupo de WhatsApp, para que possamos aí produzir conteúdos que estejam talvez mais alinhados à realidade de cada um dos irmãos. Vamos orar neste momento, consagrando ao Senhor este tempo que estaremos sendo ministrados pela sua palavra e pelo seu amor. Deus, nós entregamos a Ti esta programação. Sabemos que por nós mesmos nada podemos fazer, mas o Senhor é poderoso. Então te peço, Pai, que cada vida, cada pessoa, cada casal que receber este conteúdo possa ser cheio do Teu Espírito Santo, renovando o amor, renovando a Sua presença, renovando a esperança e fazendo o fogo do Teu Espírito arder nas famílias da nossa igreja, para louvor e glória do Teu nome. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, vamos ter uma excelente programação na presença de Deus. Fiquem na paz, em nome de Jesus. Uma jovem dedicada que servia ao Senhor, veio um jovem lá do mundo, por ela se apaixonou. Ela disse para ele: trevas não vive com a luz, só namoro com você depois que aceitar Jesus. Tá pensando que é fácil, rapaz? Não é fácil assim não. Ele foi logo pra igreja e a mão já levantou, correu pra falar com ela depois que a igreja orou. Ela disse: eu não sei, você aceitou bem rápido, só namoro pra valer depois que você for batizado. 4 meses na aula de batismo, aprendendo a palavra de Deus. E no primeiro batismo já pediu pra batizar, depois que foi batizar já falou em namorar. Ela disse que foi fácil, parecia um encanto, só namoro se buscar o batismo com o Espírito Santo. Agora eu quero ver boca no pó, jejum e oração, meu irmão. Ele foi pra oração e clamava ao Senhor. O Senhor viu sua busca e assim o batizou. Ela agora é quem foi e depressa o procurou. Ele disse: agora não, vou buscar a direção, se é da vontade do Senhor. Graça e paz, meus lindos. Oi, gente, tudo bem? É muito bom estar com vocês aqui hoje, é muito bom poder dividir a palavra de Deus com vocês, nesse momento que eu acredito que vai ser uma bênção na vida de todos os casais da nossa igreja, de todos os casais que assistirem esse culto, essa pregação, esse bate-papo, essa palestra. Nós temos que aproveitar todas as ferramentas que nós temos para fazer com que a vontade do Senhor ela continue prevalecendo sobre as nossas vidas. Nós estamos aqui hoje para falar com vocês sobre o namoro cristão e os desafios que aparecem muitas vezes nessa caminhada. Eu e a Karen, nós temos um pouquinho de experiência nessa área, até porque nós namoramos 8 anos antes de nos casarmos, e depois de casados a gente acompanha bastante casais que estão no processo de namoro, noivado e que vão para o casamento. Nós separamos 2 textos aqui, nós vamos estar dividindo com vocês, e a nossa conversa vai estar embasada nesse e em outros textos que não vão ser lidos, mas que vão estar presentes. O primeiro está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18, que diz assim lá: e disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, vou fazer-lhe uma companheira ajudadora que esteja com ele e diante dele todos os dias.
E o texto que eu vou ler está em Amós, no capítulo 3, no versículo 3, e diz: duas pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo? Nós escolhemos esses dois textos por quê? Vamos começar pelo de Gênesis. Deus, ele vive em comunidade. Deus, ele é um Deus de relacionamento. Antes de existir o céu, a terra, o mundo, tudo que existe, quando havia apenas Deus, ele já era a Trindade. De eternidade em eternidade, ele sempre é Pai, Filho e Espírito Santo. E essa Trindade, ela vive em comunhão e em unidade. Por isso, somado ao texto que nós demos, fica muito claro que o ser humano ele não foi feito para viver sozinho. O próprio Deus disse. Deus ele disse várias coisas. Ele fez o sol e disse que era bom, fez a lua e disse que era bom, fez a terra, o mar, fez os bichos, fez as árvores, fez o homem e disse, tudo é muito bom. Mas quando ele viu o homem sozinho, ele disse, não é bom que o homem esteja só. Por isso, nós somos feitos para estarmos juntos, para estarmos em unidade. E é por isso que é tão importante também o namoro na vida de um cristão. E esse texto de Amós complementa um pouco porque nós somos seres relacionais, mas nós precisamos estar em concordância. Então, não adianta eu seguir pelo caminho cristão se o meu namorado, noivo, marido não seguir. Ou ao contrário. Então a gente tem que ter em concordância com aquilo que Deus quer para nossas vidas. E às vezes até dentro da igreja a gente encontra algumas discordâncias. Quando um tem uma intimidade com Deus que o outro ainda não tem, quando existe o desejo de um no seu coração se guardar para Deus em determinada área ou em determinadas áreas e o outro não tem, esse tipo de coisa, a Bíblia vai chamar de julgo desigual. O julgo desigual não é somente eu estar namorando com alguém que não é da mesma religião, mas eu estar com alguém que não tem o mesmo pensamento que eu. Nós separamos 4 pontos que nós, através de aconselhamento da nossa vida, nós entendemos que eles estão muito presentes na vida do cristão, que estão presentes no namoro cristão e que são grandes desafios que precisam ser vencidos quando o casal eles querem ter um relacionamento saudável que leve para algo bom, né? Então nós vamos começar falando desses pontos e o primeiro ponto é a seriedade do foco do namoro. O que isso significa? É eu namorar com a pessoa sabendo onde eu quero chegar com ela. Por quê? Porque hoje existe uma grande dificuldade no meio cristão e fora dele. As pessoas namoram sem ter uma perspectiva para namorar. Quando você começou a namorar comigo, o seu príncipe, o que você esperava? Esperava que a gente pudesse desenvolver esse relacionamento e chegar ao casamento. Quando eu escolho namorar com alguém, quando eu olho para ela e digo, eu quero te namorar, o meu desejo tem que ser, eu quero começar um relacionamento com você, que ele vai chegar até o noivado, ao casamento, e eu quero partilhar minha vida contigo. É assim que o namoro ele deve ser. Mas infelizmente não é isso que tem acontecido nos dias de hoje. Hoje as pessoas têm escolhido namorar para sarar uma carência por conta da pressão dos amigos, para sanar algumas vontades, mas não se namora mais pensando em casar. Por exemplo, se você for perguntar para minha avó, que tem seus 96 anos, a não sei quantos anos que ela tem 96 todo ano, e você perguntar para ela, avó, quantos namorados você teve? A minha avó vai virar e vai dizer, eu só tive um namorado. Quando eu tinha 14 anos eu comecei a namorar o seu avô, eu namorei com ele 6 meses, fiquei noiva, com 7 meses eu casei e fiquei com ele 50 e poucos anos até o dia que ele foi recolhido. Agora se eu pegar uma menina de 15 anos hoje e perguntar para ela quantos namorados você já teve, capaz dela dizer, já tive uns 3, uns 4, uns 5. Se eu perguntar para um jovem de 15 anos hoje, quantos namorados você já teve, é capaz dele dizer que já teve 7, 8, 9, 10 e tudo isso dentro da igreja. Às vezes dentro de uma mesma igreja. Por quê? Porque as pessoas não estão mais namorando dizendo, eu vi ela, eu me apaixonei por ela, eu quero amar e quero casar com ela. Não. As pessoas começam a namorar porque eu estou cansado de estar sozinho, eu quero ter alguém para beijar na boca, eu quero ter alguém para abraçar, alguém para assistir Netflix comigo. Eu quero namorar porque todos os meus amigos estão namorando. Eu quero namorar porque os meus amigos da escola, todo mundo pega geral e eu não pego ninguém. E as pessoas então começam a entrar nesse tipo de relacionamento, não porque elas amam, não porque elas querem chegar ao casamento, mas por conta da pressão que vem de fora, seja a pressão dos amigos, da família, a pressão emocional. Sim, e no caso, é tão sem perspectiva que hoje você pergunta para as pessoas, o que você vê do seu namoro? Se não der certo, a gente pode terminar. E às vezes não é assim. Você tem que construir seu relacionamento para poder chegar em algum lugar, para você poder noivar e casar e não namorar qualquer pessoa e largar. Não é isso. Até porque esse é um problema muito sério, que as pessoas levam isso para dentro do casamento. As pessoas falam, não tem nada, namoro é para isso mesmo.
Eu já ouvi várias pessoas falar isso, namoro é pra isso mesmo. Se não der certo, a gente larga e tenta com outra pessoa. Tá ok, eu entendo essa linha de raciocínio. O problema é que, você pensa, o namoro cristão e o namoro em si, até fora da igreja, ele é algo tão sério que as pessoas estão levando essa ideia do namoro para dentro do casamento. Eu vou me casar e se não der certo eu largo e caso de novo. Divórcio pra isso. Exatamente. E não foi para isso que o namoro surgiu. O namoro, de fato, ele é para você conhecer a pessoa, para você ver qual a compatibilidade que você tem com ela. Mas o namoro, ele foi feito para que você conheça a pessoa com quem você está. Então, primeira coisa, primeiro problema que o cristão ele tem que tentar solucionar no namoro, ele vem antes do namoro começar. Você tem que ter perspectiva. Escolha namorar com alguém quando você quiser algo sério com essa pessoa. Não namore só porque você quer beijar, porque você quer abraçar, porque você quer ter alguém para assistir Netflix, porque os seus amigos estão todos namorando. Não. Namore porque você encontrou alguém com quem você quer dividir a sua vida, alguém que você quer ver se dá certo com você, para que vocês formem um casal no casamento. Não namore por carência. Namore porque você encontrou a pessoa certa. Muito bom. Segundo ponto, já é para quem passou dessa fase de procurar o namorado e a namorada e já está no relacionamento. Segundo ponto é o egoísmo. Mas não é um egoísmo que acontece de mim para ela, que é a minha parceira, minha namorada. É um egoísmo que acontece com o resto do mundo. E eu e a Karen, nós passamos por isso no nosso relacionamento. Foi um problema para nós. Que é quando o casal, ele se coloca em um casulo. Então é mais ou menos o seguinte, eu comecei a namorar com ela e obviamente ela começou a namorar comigo. E aí então eu me afasto de todos os meus amigos para ficar só com ela. E ela se afasta de todos os amigos dela para ficar só comigo. E isso começa a ir para um nível tão profundo que eu me afasto do meu pastor, do meu líder de célula, do meu líder de jovens ou de juvenis. E muitos acabam se afastando de irmão, de irmã, de pai, de mãe por conta daquele relacionamento. E isso vai gerando uma série de ações destrutivas. E a gente vai ver um pouquinho mais sobre elas lá na frente. Eu não quero queimar aqui todo o nosso caminho. Inclusive, essa fase do casulo é ruim, porque você precisa ter um relacionamento saudável com outras pessoas também. É que muitas vezes nesse isolamento, o casal ele passa a não ter com quem conversar, ele passa a não ter com quem expor os problemas da relação e principalmente eles ficam sem ter quem os aconselhar quando começam a chegar as tentações. E isso é algo muito complicado. Por isso, casal que faz parte de uma igreja, de uma comunidade, não se afaste dos seus amigos, não se afaste dos seus pais, da sua família. Tenha um tempo para eles. E isso nos leva então para o terceiro ponto dessa conversa. E o terceiro ponto é falar sobre o sexo antes do casamento. O sexo no namoro. Queridos, queridas, muitas igrejas não trabalham essa situação porque elas têm medo, porque o assunto é um tabu, ou até em algumas igrejas porque para elas o sexo antes do casamento já se tornou algo normal. Mas a verdade é que o sexo antes do casamento não é algo normal e é sim pecado. E eu vou dizer para vocês o porquê. Biblicamente falando, quando eu me relaciono sexualmente com alguém, eu estou me unindo em casamento com alguém. Mas aí eu faço uma pergunta. Será que todo mundo que está namorando está pronto para estar no casamento? Será que todo mundo que está namorando está pronto para a responsabilidade do casamento? Porque é isso que o sexo faz, né, cara? Ele atribui ao... Ele traz a responsabilidade. E ter uma responsabilidade de casamento no namoro não é bom. É porque são relacionamentos totalmente diferentes. Os relacionamentos de namoro não estão prontos para o peso do relacionamento do casamento. E o homem, quando eu, homem, faço sexo com a minha namorada, eu estou trazendo para ela o peso do casamento, de ser o marido dela, dela ser a minha esposa. E aí o que acontece? Na metade do caminho o namoro não dá certo, a gente larga, eu vou pro meu caminho, ela vai pro dela, só que aí, nós fizemos sexo. Diante de Deus, nós nos unimos em casamento. A partir de agora, qualquer relacionamento que ela tiver vai ser um adultério. A partir de agora, qualquer relacionamento que eu tiver vai ser um adultério. Nós estaremos em pecado porque nós não esperamos o tempo certo, a etapa certa. Você, quando faz sexo antes do casamento, dentro do namoro, você está trazendo maldição para a sua vida. Porque você está queimando etapas, você está errando o alvo. E como você sabe, errar o alvo é pecado.
E não só maldição para sua vida, mas maldição para a vida do seu parceiro, da sua parceira. Com certeza. Correndo o risco aí de ser tido como um adúltero, como uma adúltera, se o relacionamento não der certo. Por isso, vale a pena esperar. Só para deixar muito claro aqui, talvez você que está assistindo vai pensar o seguinte: mas eu tenho medo de casar com uma única parceira e ter aquilo na minha cabeça. Poxa, eu só tive uma parceira em toda a minha vida. Não pensa isso. Na verdade, o arrependimento é bem o oposto. É muito mais fácil você se arrepender de ter tido várias parceiras do que se arrepender de ter tido só uma. Então vale a pena você aguardar o tempo certo para fazer isso. E isso não é retrógrado. Isso é você se guardar por amor a Deus também. Com certeza. Na verdade, você que escolhe não fazer sexo antes do casamento, o seu compromisso maior não está sendo nem com você e nem com seu parceiro, mas principalmente com Deus. E vale a pena esperar o momento certo. Isso agrada o coração dele. Amém. E nós vamos então para o último ponto. O último ponto que nós queremos tratar, que é um problema dentro do relacionamento, é o ciúmes. Quer começar a falar sobre os ciúmes? Ciúmes é ruim. A gente pode partir do princípio de que a própria Bíblia nos diz que o amor verdadeiro, ele não arde em ciúmes. Olha só, foi até indo nisso aqui. Ele não arde em ciúmes. Se eu amo uma pessoa de verdade, eu entendo que ela é só minha, eu entendo que eu sou só dela e que não interessa quantas pessoas possam dar em cima dela. Eu sou dela e ela é minha. Mas não é isso que infelizmente tem acontecido com muitos casais. Na verdade, a gente tem visto os ciúmes ser tão grande dentro dos relacionamentos que existem muitas vezes que a gente fica sabendo. Existem muitos casos que nós ficamos sabendo de pessoas que estão dentro da igreja, que congregam, que às vezes participam dos ministérios e que dentro de casa existe até agressão física. Porque o marido tem ciúmes da esposa, porque a esposa tem ciúmes do marido. E quando você vai conversar quando esses ciúmes começou lá atrás, começou no namoro. Porque o namorado não soube entender que a menina tinha amigos, que a menina tinha primos, que a menina tinha irmãos e vice-versa. Se você sente que você tem ciúmes demais, que você não sabe lidar com alguém que tem vários amigos, com alguém que tem família e que é próximo dessa família, então você não está preparado para namorar. Porque se você vai estar num relacionamento, você tem que confiar na pessoa com quem você está se relacionando. Nós falamos de tudo isso e talvez aí venha a pergunta: tá bom, pastor, você falou sobre os problemas, sobre as lutas, sobre as dificuldades, e aí, como que eu venço tudo isso? Querido, querida, o único método que existe para que você possa ter um namoro sincero, um namoro perfeito, um namoro abençoado, é colocando Deus como o centro do seu namoro. Chama lá seu pai. Você vai falar? Você quer? Eu quero. Então chama. Tá bom. Ô pai! O Felipe quer falar com o senhor. Bem? Bom, seu amigo. Senta aí, senta aí. E meu filho, fala, o que você quer? Na verdade, eu fico até sem jeito de falar, né? Porque... Bom, seu amigo, eu quero pedir a mão da Feira em casamento. Tá, mas você vai fazer o que com a mão dela? A mão pra quê? A gente fala mão, mas a gente quer tudo, né? Eu queria tudo. Tá. E qual é a sua intenção com ela? Minha intenção é casar com ela. Mas qual a sua intenção com ela? Eu quero saber se é boa ou se é ruim. Depende do ponto de vista, né? Tem gente que acha casamento ruim, então ele fala, a intenção dele é ruim. Não, mas tem gente que acha casamento bom, então eu falo, então a intenção é boa. Acho boa. E você vai ter relação com ela? Não, nunca, credo. Não, eu sou de família, tem caráter, não. Depois do casamento pode, Felipe. Então, de vez em quando. Não, nem depois. Não, então nem depois. Não, credo, não. Tá. Mas qual é o seu sentimento por ela? Eu gosto dela, né? Gosta? Mas gosta o quê? Gosta quanto? Qual é o tanto que você gosta? Eu gosto um tanto assim, ó, Fer. Tanto assim, seu amigo. Que Tamanho de um Titanic. Não é isso, Felipe. Eu quero saber o seguinte. Vamos supor, se ela precisasse de um rim, você doaria um rim pra ela? Você tá precisando de um rim, Fer? Não é isso, Felipe, que eu tô dizendo. Não, mas ela já tem um. pai, eu já tenho um. Fernando, você tem 2 Você quer rins. 3? Mas ela vai ficar com 3 e eu sem nenhum? Pai, pra que eu vou querer 3 rins? Não, Felipe, você tem 2 também. Ó, esquece. Vamos supor que seus pais precisassem de um rim. Você doaria um rim pra eles? Meus pais estão precisando de um rim? Vocês estão sabendo de alguma coisa? Eles estão doentes?
Eu vou ter que dar um rim pros meus pais, gente. Ai, Fê, tem que dar um rim pra cada. Eu vou ficar sem nenhum. Graça e paz, é muito bom estarmos juntos nessa oportunidade, nessa programação tão abençoada. Louva a Deus pela vida do pastor Dallas, sua família, louva a Deus pela vida da Igreja Metodista em Sumaré e por essa iniciativa tão abençoadora de proporcionar um momento de edificação, de ministração para a vida dos casais. Eu sempre gosto dessa analogia no que diz respeito ao casamento e a importância desses momentos tão maravilhosos. Tem a ver com cuidado, tem a ver com a manutenção, tem a ver com revisão. Isso é muito importante. Você que tem um veículo sabe da importância da revisão e da manutenção do carro, né? Quando nós observamos as revisões e a manutenção necessária, nós estamos evitando prejuízos futuros. Então eu quero louvar a Deus, porque essa programação tem a ver com investimento na vida da Igreja de Sumaré para você, casal, para que você seja abençoado, para que você aproveite esse momento oportuno para ser ministrado e cuidado pelo Senhor. Eu sou o pastor Vladimir, sou pastor da Igreja Metodista em Vila Joaquim Inácio, Campinas. Sou casado com a Silvia há 19 anos. Como fruto do nosso relacionamento conjugal, Deus nos deu 2 presentes maravilhosos. A Sara, que tem 14 anos, e a Sofia, com 12. São as nossas filhas amadas, que têm nos abençoado tanto. Somos felizes, a despeito das lutas, a despeito das contradições que muitas vezes temos que enfrentar, porque o relacionamento conjugal é isso. Relacionamento conjugal tem a ver com ajustes, tem a ver com acertos, e eu louvo a Deus porque nós temos aprendido, a despeito das lutas, dificuldades, aprendido a caminhar nessa perspectiva para a glória e louvor do nome do Senhor. Hoje eu quero compartilhar 2 momentos do relacionamento. E o primeiro momento que eu quero falar com você tem a ver com o noivado. Quando nós vamos para a palavra de Deus, nós encontramos algumas palavras que poderiam ser traduzidas para aquilo que hoje nós chamamos de noivado. Eu quero pegar 2 textos aqui, um do Antigo Testamento e outro do Novo Testamento. Quando nós vamos para o profeta Isaías, capítulo 62, versículo 5, encontramos o seguinte: porque como jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposarão a ti, como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. E também quero recorrer a Mateus capítulo 1, versículo 18, que diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. A palavra que quero destacar aqui é a palavra desposada ou desposado, que tem a ver com aquilo que nós hoje chamamos de noivado. Naquele momento histórico, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, essa instituição do noivado era levado muito a sério. Era nesse momento que o casal assumia um compromisso forte diante da sociedade, não só dos seus pais, mas de toda a sociedade. Eu queria que você soubesse que esse compromisso era tão sério que a única forma de desmanchar um noivado era se houvesse uma relação sexual ilícita. Olha só que coisa séria. No momento do noivado, era ajustado, acertado o dote que o noivo deveria oferecer para a noiva. E também era no noivado que era ajustado a indenização caso alguma coisa acontece e o casamento não fosse consumado. Quando nós pensamos
em noivado, no nosso contexto e na nossa época, nós poderíamos afirmar que noivado é o momento em que o casal assume um compromisso mais sério. Superado o momento do namoro e depois daquela fase preliminar, agora o casal está assumindo um compromisso mais sério. E esse compromisso não deve se estender por muito tempo. Você já deve ter conhecido alguém, ou talvez você tenha vivido essa triste experiência de ficar noivo por muito tempo. Isso acaba desgastando, é uma falta até de desrespeito, né? O noivado, ele deve ser assumido e a validade deve ser muito próxima, né? Deve terminar rápido o noivado e então assumir um compromisso mais sério e definitivo, que é o casamento. Eu era pastor na cidade de Uberlândia e entrei em contato porque ali haviam muitos noivos e eu queria prepará-los melhor para esse estado chamado casamento. E então eu entrei em contato com o pastor Gessé. O pastor Gessé, ele era responsável pelo ministério Casados para Sempre naquela oportunidade. E havia um curso de noivado, de noivos, chamado AN. Esse curso existe até hoje, um curso muito bom. Inclusive aqui na nossa igreja nós temos casais habilitados para oferecer esse curso de pré-nupcial, né? Tem um momento tão importante. E uma coisa me assustou quando eu conversei com o pastor Gessé, porque eu queria introduzir o curso ali na nossa igreja. E ele disse assim para mim: pastor, esse curso é uma bênção. 75% dos casais que passam por esse curso desmancham o noivado. E eu me assustei, falei: nossa, mas como que isso pode ser uma bênção? Ele disse para mim: pastor, a bênção está no fato de termos desmanchado o noivado e não termos ido adiante e desmanchar um casamento. Ele disse para mim da importância, e eu queria pensar isso com você. O noivado, e no noivado, nós podemos nos conhecer melhor. E é para isso que o noivado acontece. É para isso que o noivado existe. Para que o casal possa se conhecer emocionalmente. É o momento em que as famílias estarão se conhecendo, porque você não deve se iludir, né? Nós não nos casamos apenas com o nosso cônjuge, nós casamos com a família dele também. Vem sogra, vem cunhado, então é bom que no noivado a gente possa se aproximar mais da família, tomar um conhecimento e um maior contato para ver, para analisar, para ver se vale a pena, né? Então o noivado ele é importante para isso. Como disse antes, o noivado ele deve ter um prazo de validade. E esse prazo de validade não deve se estender muito, ele deve ser curto, né? Então, que você possa estar atento a isso no nome do Senhor Jesus. No noivado, nós precisamos assumir um compromisso e o compromisso com a santidade. O noivado, ele nos dá a oportunidade de nos aproximarmos emocionalmente, mas ele não nos dá a oportunidade, não nos dá carta branca, não nos dá aval para termos intimidade física. Nós, como cristãos que somos, conhecedores da palavra de Deus e praticantes dela, devemos ter essa consciência de que o noivado ele não é uma carta branca para a intimidade física. A intimidade física deve ser resguardada para o contexto do casamento, pois foi para isso que Deus reservou então o momento, né, maravilhoso, especial do relacionamento sexual. No noivado, a intimidade que devemos buscar tem a ver com a questão emocional, tem a ver com os vínculos da amizade, como é bom quando nós encontramos um casal que são amigos, onde ele tem nela seu melhor amigo e ela tem nele o seu melhor amigo. É para isso que o noivado serve, para essa aproximação, né, em santidade, onde nós estaremos então conhecendo aquele e aquela, né, que futuramente estaremos assumindo os votos conjugais e matrimoniais. Existem certas pessoas carentes de entendimento que acham que não foi Deus que criou o casamento.
A princípio lhes parece que não foi conveniente unir dois seres avessos de fato bem diferentes. Mas nós que somos cristãos e temos boa memória, sabemos muito bem como surgiu essa história. Adão andava ocupado, trabalhando com capricho, se esforçando o dia inteiro pensando em nome de bicho. Era tigre, porco, tatu, macaco, alce, leão. Adão andava inspirado e foi mesmo abençoado com tanta imaginação. Mas é possível que o sujeito também tenha reparado que todo animal macho tinha uma fêmea do seu lado. E Deus, por demais atento, sondando-lhe o coração, decidiu que era preciso dar um fim à solidão. E disse-lhe: Adão, filho querido, não quero te ver tão só. Far-lhe-ei por companheira uma joia de primeira, da costela e não do pó. E pondo Deus em ação aquilo que pretendia, nocauteou o nosso Adão, dando início à cirurgia. E Deus cortou-lhe o osso, pondo carne no lugar, e assim fez a princesa, esperando ele acordar. Quando o varão despertou daquele sono pesado, o corte da cirurgia já tinha cicatrizado. E Deus trouxe a varoa e entregou a Adão, e ouviu um brado de glória e a seguinte exclamação: ela é carne da minha carne, ela é osso do meu osso. E Adão foi para a galera e fez aquele alvoroço. E a partir daquele dia, o homem bem mais ocupado deixou para trás muito bicho sem nome catalogado. E até hoje rola um papo bem machista e corriqueiro de que o homem é mais importante o que foi feito primeiro. Algumas mulheres se irritam e afirmam de arma em punho que a vinda da obra-prima vem sempre após o rascunho. Mas há homens que falam, e há mesmo quem acredite, que Deus fez Adão primeiro para Eva não dar palpite. Mas isso é irrelevante para o sucesso da vida a dois. Para ser feliz não importa quem veio antes ou... Porque Deus fez tudo perfeito, discorde quem quiser. Mas o melhor da mulher é o homem, e o melhor do homem é isso aí, glória a Deus. Um projeto para dar certo, casamento. Eu queria avançar um pouquinho, superando esta fase do noivado, pensar com você a respeito da vida conjugal, daqueles que serão os primeiros anos da vida conjugal. E o texto que me chama muito a atenção e que eu gosto demais é o Salmo 128, que nos diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem, diz o salmista. Eu faço questão de reafirmar. A tua esposa no interior da tua casa será como videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveira, roda a tua mesa. E ele encerra assim: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Para mim, o Salmo 128 é um retrato ideal de um casamento à moda de Deus, à maneira de Deus. Quando Deus projetou o casamento, quando Deus idealizou a vida conjugal, ele retratou isso no Salmo 128. Fala de felicidade, fala de alegria, fala de sustento, de cuidado, de proteção, de frutificação. Então, quando a gente vai para o Salmo 128, a gente consegue ver um retrato do que Deus idealizou para o casamento. E o grande desafio na vida conjugal, sobretudo nos primeiros anos da vida conjugal, daquela fase inicial do casamento, é que nós devemos ter a consciência de que um casamento assim, ele não acontece da noite para o dia. E aí eu queria que você estivesse atento. Quando nós nos casamos, nós estamos assumindo um compromisso de um investimento diário, de uma construção diária para que cheguemos nesse ideal. Quantas pessoas estão distantes do que Deus idealizou para elas porque acham que a coisa vai ser automática? Não. A Bíblia nos ensina que um casamento feliz e abençoado é fruto de investimento diário, de uma construção diária no nome do Senhor. Eu me lembro até hoje do pastor Ednei Rolon pregando no meu casamento, usando um texto que fala que o casamento é como uma construção, né, onde nós iremos e estamos colocando um tijolo acima do outro, dia após dia, para que então possamos desfrutar
do que Deus tem para nós. E quando eu penso num casamento ideal, eu penso em algumas colunas necessárias e importantes para a construção desse casamento. E a primeira delas é o amor. O que é que nos levou ao altar? O que é que leva um casal ao altar para estar diante de um pastor, diante das suas famílias, dos seus amigos, senão o amor? É por causa do amor que eu me casei com a minha esposa. É por causa do amor que os casais assumem esse compromisso. E é interessante que 1 aos Coríntios, capítulo 13, dos versículos 4 a 7, nós temos ali também um quadro daquilo que se espera no contexto do amor e no contexto do casamento. Diz: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, nem se ensoberbece, não se conduz de maneira inconveniente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor exigido no contexto do casamento é o amor ágape, é o amor que se doa, é o amor que se oferece, é o amor cuja palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios capítulo 13, não busca os seus próprios interesses. O que se espera no casamento é o amor ágape, aquele mesmo amor que houve em Jesus quando morreu por nós. Ele se ofereceu, ele se entregou, ele não pensou nele, ele pensou em nós. E assim também no casamento. O casamento feliz, ele acontece quando eu tomo consciência de que eu não casei para me tornar feliz. Eu me casei para tornar a Silvia, minha esposa, feliz. E é mais ou menos isso que eu encontro em Deuteronômio, no capítulo 24, versículo 5, quando diz que o homem recém-casado não sairá à guerra, nem se lhe imporá qualquer encargo. Por 1 ano ficará livre em casa e promoverá a felicidade da mulher que tomou. Olha só, no Israel antigo, o recém-casado ele ficava desobrigado tanto do que diz respeito à vida social, como também da vida militar. Ele tinha uma responsabilidade única por 1 ano, ficar em casa, promovendo a felicidade do seu cônjuge, da mulher que ele tomara para si. Essa deve ser a nossa compreensão do amor. Nós nos casamos para a promoção da felicidade de alguém, daquele e daquela que escolhemos para viver conosco até que a morte nos separe. Quando nós estabelecemos o nosso casamento com essa base, temos tudo para dar certo. Isso não quer dizer que não haverá problemas. Isso não quer dizer que não haverá dor. Isso não quer dizer que não haverá situações aflitivas. Ao contrário, até mesmo situações aflitivas, até mesmo momentos de angústias, servirão para fortalecer a nossa relação conjugal. Eu e a Silvia tivemos a nossa primeira dor nos primeiros anos de casamento. O nosso primeiro filho viveu apenas 3 horas. Diante de um pré-natal espetacular, sem intercorrência, todos os exames ótimos, não havia problema algum, tudo correu bem até o dia do parto. No parto, infelizmente, houve um problema com o nosso filho e ele viveu apenas 3 horas e veio ao óbito. E naquele momento, eu e a Silvia encontramos um lugar de conforto. Um encontrou o ombro do outro. E naquele momento de dor, naquele momento de sofrimento pela perda do primogênito, nós nos amamos mais ainda. Naquele momento, pela primeira vez na minha vida, eu chorei. Chorei a perda de um ente querido. Chorei a perda do meu primogênito, daquele que eu sonhava ser o meu discípulo. E naquele momento, então, eu busquei no ombro da Silvia um lugar de aconchego, um lugar de consolo e conforto. E ela também encontrou no meu ombro esse lugar. E eu estou testemunhando isso para você, para dizer que o sofrimento nos ajudou a nos amar mais ainda. Foi naquele momento de dor, foi naquele momento de lágrimas,
que o nosso amor se fortaleceu. Então o amor, ele não pressupõe a ausência de conflitos, a ausência de angústias, ao contrário, em meio às angústias da vida, nós somos fortalecidos e a nossa vida conjugal se fortalece para a glória e louvor do nome do Senhor. Primeira coluna de um amor, de um casamento feliz, é o amor. A segunda é o compromisso. Um dos momentos mais impactantes para mim, quando faço o casamento, é o momento em que os noivos empenham a palavra, um ao outro, jurando amor, jurando compromisso, jurando fidelidade. E é muito triste quando nós vemos, nos dias que nós estamos vivendo, os casamentos acabando, os casamentos sendo desmanchados. Muitas vezes o que faltou foi o empenho no compromisso. O que faltou foi o empenho naquela palavra depositada no altar diante de Deus. Porque Malaquias capítulo 2, versículo de número 14, nos fala algo muito especial. Diz que o Senhor foi testemunha entre a nossa aliança e a mulher da nossa mocidade. Olha só, Deus estava presente. E muitos casais estão desvalorizando aquele momento, não honrando o compromisso assumido. Eu queria então, nessa oportunidade de ministração, que nos primeiros anos da vida conjugal, você possa solidificar, consolidar essa coluna chamada compromisso, porque isso vai perdurar toda a vida conjugal. É nos primeiros anos de casamento que eu consolido o meu relacionamento, observando então essa coluna chamada compromisso. Pela negligência, pela infidelidade, o compromisso que se assumiu no altar não está durando até que a morte nos separe. E que então nós estejamos atentos, porque isso é uma coluna de um casamento feliz e abençoado. E outra coisa que eu queria pensar aqui com você é o perdão. Eu, logo nos primeiros dias de casamento, eu experimentei algo nessa direção. Eu era recém-formado pastor. Na verdade, eu estava ainda já pastoreando, mas ainda não tinha me formado. Já tinha casado e estava ali com a minha esposa no interior da minha casa. Era domingo, 4:30 da tarde, e eu tinha que preparar um sermão. E sabe quando a coisa não fluía? Eu estava desesperado porque já era 4:30 e o sermão não estava pronto, e às 19 horas ia iniciar o culto. Eu então estava apavorado. Era início de casamento e era início de ministério pastoral. E eu me lembro que eu estava à mesa escrevendo alguma coisa, folhando a minha Bíblia para lá e para cá, e não vinha nenhuma inspiração, e a Silvia queria conversar. E falava, e falava, e falava. E ali então eu tive uma palavra áspera, que não deveria ter falado, a forma não foi a melhor. E eu me lembro que naquele momento, quando eu falei de maneira áspera com a Silvia, foi como que ela se tivesse murchado. Sabe quando a bola murcha? E ela murchou, e eu olhei para ela, e ela ficou ali sentada no chão. E agora eu estava num dilema, Tendo que preparar um sermão, mas com o coração impedido, porque havia sido áspero com a minha esposa. Abri mão, então, daquele tempo de preparação do sermão, sentei-me no chão onde ela estava, levantei o rosto dela e falei assim: eu queria te pedir perdão. E quando eu falei isso para ela, ela falou: perdão do quê? Ele começou a chorar. Então, naquele momento ali, nós corrigimos. Eu pude então pedir perdão, falando com ela, que não deveria ter me dirigido a ela naqueles termos e naquela tonalidade de voz. E então ela me perdoou e eu senti alívio no meu coração. Voltei então para preparar o sermão e a coisa fluiu para a glória e louvor do nome do Senhor. Por que eu estou contando isso? Porque nos primeiros dias de casamento já aconteceu alguma coisa que, se não fosse corrigido a tempo, aquela sujeirinha seria acumulada no coração da minha esposa, aquilo também ficaria acumulado no meu coração, e o acúmulo dessas sujeiras no coração vai se avolumando de tal maneira que, quando a gente percebe, o casamento está insuportável. Então o perdão, ele é o oxigênio do casamento, já disse alguém.
Nós precisamos conjugar o verbo perdoar no contexto do casamento, porque isso é fundamental para a felicidade da vida conjugal. Colossenses capítulo 3, versículo 13 diz: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Então o perdão ele deve ser conjugado no contexto da vida conjugal. E por fim, eu queria falar da presença de Deus. Quando eu falo dessas bases, eu não estou dizendo que o amor está acima do compromisso, que o perdão está abaixo do compromisso e do amor. Não, eu estou falando que tudo é base, tudo é fundamento para um casamento feliz e abençoado. E a presença de Deus é aquilo que vai dar colorido, é aquilo que vai dar norte, é aquilo que vai nos ligar uma coisa à outra. Eu preciso da presença de Deus no meu coração para amar a minha esposa corretamente. Eu preciso da presença de Deus no meu coração para honrar os compromissos assumidos. Eu preciso da presença de Deus na minha vida para perdoar quando a minha esposa me machucar, me ferir. Eu vou precisar dessa presença de Deus para então conceder o perdão. Por isso a presença de Deus ela é fundamental. É ela que dá liga para a vida conjugal. Não tem como sermos felizes no contexto do casamento sem a presença de Deus. Porque Deus é amor. Porque Deus honra a sua palavra. Ele fez uma aliança conosco e jamais voltou atrás. É preciso a presença de Deus na nossa vida porque eu preciso do perdão dele em mim para poder perdoar. Olha só como é fundamental, como é imprescindível valorizarmos a presença de Deus, cultivarmos a presença de Deus no contexto do casamento. O salmista no Salmo 127, versículo 1, disse assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Precisamos desesperadamente da presença de Deus no nosso relacionamento conjugal. Ele nos ensina a amar, porque Ele é amor. Ele nos ensina a honrar os compromissos, porque Ele jamais quebrou uma aliança. Ele nos ensina a perdoar, porque também um dia Ele foi humilhado. Um dia Ele foi à cruz, e na cruz olhou para os seus opositores dizendo: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu casamento, em nome de Jesus de Nazaré. Amém. Graça e paz, irmãos, tudo bem? Eu sou o Marcelo da Márcia. Eu sou a Márcia do Marcelo. Nós congregamos atualmente na Igreja Metodista em Piracicaba, no bairro Matão. E com relação ao casamento, nós temos 22 anos já juntos. Temos uma filha chamada Manuela, de 15 anos, e a Maria Luísa, de 12 anos. E para os homens eu tenho um conselho para você, meu irmão. Dá uma olhada em Efésios 5, versículo 25. E ele fala assim: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Meu irmão, você sabe a responsabilidade que você tem no seu casamento? A importância que Deus lhe deu como sacerdote real da sua casa? Você é responsável espiritualmente pela sua casa. Você precisa orar pela sua esposa. Você precisa amar a sua esposa. Você precisa amar a sua família. É isso que eu venho praticando desde que me converti em 2011. E pela graça do Senhor e pela misericórdia do Senhor, pelos ensinamentos do Senhor, conhecendo e lendo a palavra, praticando a palavra, eu posso dizer a você que eu sou muito feliz no meu casamento. Pratique isso, meu irmão. Ame a sua esposa e se entregue a ela como Cristo se entregou à igreja. Amém. Você precisa disso. Você precisa orar, você precisa edificar a sua casa. Não deixe de fazer isso. Assuma a sua responsabilidade como sacerdote da sua casa. Não que você seja melhor que a sua esposa, mas você é escolhido por Deus para manter espiritualmente o seu lar. O meu conselho às mulheres está em Provérbios 14, versículo 1.
A mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Deus fala para nós que a mulher sábia, ela edifica o lar. De que forma a gente poderia edificar o nosso lar? Tendo sabedoria no falar, tendo sabedoria em como agir. Isso a gente busca conhecimento na palavra. E foi assim que hoje eu tenho feito, tenho praticado o que Deus tem nos instruído. E é o que eu quero deixar hoje para vocês. Quero pedir que Deus abençoe grandemente o casamento de cada uma, que Deus transforme a vida de cada mulher, assim como Ele vem fazendo com a minha. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Você vai ficar feliz? Vou muito. Então se você ficar feliz, meu amor, você pode tudo. Isso é maravilhoso, melhor marido do mundo. Seu lindo. Bora. Passa naquela loja ali, por Não, favor. a gente tá apressado, vamos. Não, cappuccino que eu gosto, É a cappuccino que eu vida, gosto. é a vida, vamos, a gente tá apressado, bora. Amor, Oi. nosso combinado. Amor, porque tá com tanta vontade de comer chocolate. Ah, mas você tá de dieta, fica mais magrinha pra sua esposinha. O que você acha melhor? Esse chocolate ou um beijinho meu? Ô, pergunta, é lógico que é um beijo, meu amor. E a dieta? É só um chocolate. Não é só chocolate, é o Ah, certo eu- chocolate que você come hoje. Não, mas eu fiz dieta o resto da semana todinha, me dá meu chocolate, besteira, isso. O que você prefere? Esse chocolate ou um beijo meu? Se eu escolher chocolate, você fica chateada? Sim! Meu amor. Oi, meu amor. Você faz a jantinha pro seu maridinho? Faz? Ah, vida, achei que a gente ia jantar fora. Não, amor. Eu queria comer alguma coisa feita pelas suas mãos. Faz. Escolha uma coisa prática, um parmegiana escondidinho de sol. O que você quiser. O que você quiser. O importante é ser feito por você. Ser linda. Amor. Tô com fome. Você faz aquela jantinha pro seu maridinho? Faz. O que foi? Eu sou tua empregada? Amor, só pedi uma jantinha. Não. Você pode fazer. Você tem duas mãos. Acabei de lavar uma pilha de louça. Então você pode fazer o que você quiser comer. O que sanduíche. custa você fazer uma Custa coisa muita pra mim, me custa agradar? coragem, não tô com coragem. E olha, é o seguinte, sujou, lavou, viu, querido? More? Tô assistindo o jogo, amor. Última rodada do Brasileiro. Oh, mas eu preciso fazer minha unha. Vamos comigo no shopping? Fazer a minha? E o jogo? Mas, amor, o que é mais importante? A minha unha ou A última rodada do Brasileiro, amor. Sim. Ah, quer saber, amor? Eu quero te ver bonita pra mim. Quero saber de futebol, não. Vamos. Tá na frente da TV. Vai. Tira. Isso. Minha linda. Amor, vamos no cinema. Pera aí, amor, que eu tô assistindo o jogo. Na hora do jogo. Pera, por favor. Tá bom. Rapaz, é difícil entender que eu quero assistir o jogo. Poxa. Não. Rapaz, cadê ela? Deixa eu ligar aqui pra ela. O telefone ainda não atende, cara. Meu Deus. Amor, vem logo, vem. Tava só esperando você chegar. Doido pra assistir a série e tu não chegava. É verdade, amor. Rapaz, quase que eu assisti sem você, mas eu não assisto sem você de jeito nenhum. Linda, Porque o melhor não é a série, é a sua companhia.
E aí, meu amor? Oi, linda! Como é que você tá? Tudo bem? Cuidado pra não quebrar o notebook, pelo amor de Deus. Tava assistindo o jogo do Flamengo. Você escondeu o notebook de mim. Não escondi, amor. E o acordo é assistir junto às séries? Amor, é só tu voltar agora. Inacreditável. E eu esperei você pra assistir. É só tu voltar agora. A gente Não. volta e assiste. Eu assisto Mas não junto tem com graça. você. Você vai assistir comigo, você vai dar spoiler. Você já Não sabe o que vou. aconteceu no episódio. Não sei, não lembro. Cara, eu não acredito. Não Amor, é a não mesma acontece coisa. nada, é a mesma Mas não é a mesma coisa. coisa. É pra assistir junto, pra sentir a emoção junto. Eu jamais vou te dizer. A única coisa que aconteceu de especial foi que o Glenn morreu. Mas isso faz parte. Como assim ele morreu? Ai, foi mal. Falei sem querer. Eu não podia ter morrido. Você me traidor. Eu vou ligar pro pastor e vou dizer que você me traiu. Dor de cabeça. Ai, essas crianças, é uma loucura. Achei que vocês não vinham mais. Você sabe que eu sou sozinha, né? Pedi pra minha sogra, você acha que minha sogra fica? Não fica, né? Aí não tem com quem deixar, o que eu vou fazer? Tem que trazer. Eu acho que a tia tá aí. Eu acho que vou chamar ela pra ficar com as crianças, tudo bem? Ah, pastor, não precisa não. Não, acho que elas ficam de boa por aqui mesmo. Não, ela é legal, ela é boa. Ela tá preparada, a tia nova agora. Ela entende tudo, ela atua bem, ela canta, ela dança, ela faz jogos de improviso, a grita sem deixar hematomas. Brincadeira. Quero conversar com vocês, já vão ficar à vontade, que às vezes as crianças, né? Olha, ele precisa mamar, ele não mamou ainda, tá? E qualquer coisa, se eles chorarem, você traz de volta, tá, ok? Põe a blusa, ok? Então, mãe, o que eu queria conversar com vocês é exatamente sobre isso, né? Sobre as crianças. Tá bem difícil mesmo. Já é a quinta vez que a gente já troca a tia do Ministério, né, Kids? Porque as crianças estão muito agitadas e, sabe, não param um segundo. São as minhas, né? As minhas são os anjos, os amores. É, não, as suas também. As suas também, infelizmente. As tias têm reclamado muito. Elas não aguentam, estão tomando remédio, estão ficando, sabe, com tendência assim, coisa ruim, e não adianta orar, não adianta nada. Eu não sei, acho que vocês, antes de vir para a igreja, vocês chamam a criança para conversar, fala, filho, filha, vem cá, toma um Red Bull, quebra tudo, garotão, né? Eles estão desesperados, porque não adianta, se a mãe e o pai não educar, não tem... Eu não aguento mais essas crianças desviando, Viu, mãe? É isso que eu tô falando. Entendeu? A gente precisa fazer alguma coisa, não sei o que vocês estão fazendo com essas crianças. Não é possível, elas não... Não param um segundo, a gente fica meio sem graça de chamar atenção. Sabe, é chato isso. Sai daí agora! Pra que expor desse jeito? Não é deles que vem o perfeito louvor? Fala isso pro MC Melody. Não é desse jeito não, porque deles é o reino. Eles vão crescer, mãe. Eles vão crescer. Quando fizer 18 anos, vai perder a passagem. Tem que dialogar, não tem que ficar expondo desse jeito não. Porque... Dialogar? Tá na Bíblia isso? Foi Jesus que disse? Não, mãe. Foi a Super Nani. Eu nunca vi uma mãe no mundo educar o filho assim: filho, você não se comportou bem ontem. Vou desenhar um rostinho triste nessa lousa. Não, não é assim, tem que educar. A Bíblia fala para não afastar a vara da criança.
criança. Não é aquela vara de bambu, é fininha. Vara de marmela, vara de goiaba. Ah, mamãe, quando via aquela varinha, era igual Indiana Jones. Era uma só. Papai não tinha diálogo, não. Papai era só aqui, ó. Uma olhada dele, eu já me urinava onde eu tivesse. Não tem conversa, mãe. Tem que educar, tem que segurar, tem que controlar. Desse jeito que adultos vão ser. Meu Deus do céu. Eu não vim aqui pra isso, tá? Eu não vim aqui pra isso. Falando mal dos meus filhos, porque eles são. Você não pediu minha ajuda? Vocês não pediram minha ajuda? Pediu. Então, eu vou ajudar vocês. É o seguinte, 3 meses. Sem internet. Sem videogame, sem televisão, sem celular e sem McDonald's. Nossa, pastor, mas é muita coisa, acho que eles não aguentam isso. Não, mas não é para elas, é para os pais. Graça e paz, meus amados irmãos e irmãs da Igreja Metodista em Sumaré. Muito feliz em estar com vocês, eu e minha esposa Andréia, para falarmos um pouquinho hoje sobre o tema criação de filhos. Já sou pastor há mais de 20 anos e a Andréia há mais de 19 anos também como psicóloga. E eu creio que nós podemos, em nome de Jesus, falar um pouquinho pela nossa experiência também como pais de 3 meninas, uma completará esse ano 15 anos, outra de 10 anos e outra de 6 anos. Então estamos aí nessa fase da adolescência, pré-adolescência e infância. Então são muitas situações em que a criação de filhos exige de nós uma boa base para que essas crianças sejam formadas da melhor forma possível. E para que a gente possa conversar hoje, eu quero compartilhar com vocês o texto da Palavra de Deus que está no livro de 2 Timóteo, na carta de 2 Timóteo, capítulo de número 3, verso 15 a 17. O texto diz assim: desde a infância, sobre as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eu creio que você sabe o desafio que é criar filhos, especialmente nos dias de hoje. Mas a prática da criação de filhos, ela é algo que a própria Palavra de Deus nos relata através do comportamento, das práticas doutrinárias do povo judeu, que a partir dos 5 anos ensinava os seus filhos, conduzia os seus filhos a aprenderem a Palavra de Deus e a viverem uma vida de acordo com aquilo que o Senhor tem como necessário para que possamos ter uma vida abençoada. E esse texto de Paulo, escrito a Timóteo, ele relata de uma forma muito clara que Timóteo ele foi instruído desde a sua infância para conhecer a palavra de Deus e seguir a palavra de Deus. Nós vamos ver que sua avó Lloyd e também sua mãe Eunice tiveram todo o cuidado de preparação para que Timóteo chegasse aonde chegou como discípulo de Paulo e pudesse estar à frente de uma comunidade também, instruindo, capacitando. E Paulo vai usar da sua experiência junto a Timóteo para que realmente ele cresça. Mas há um fundamento, há uma base. E essa base é necessária para que os nossos filhos sejam criados da melhor forma possível. Esse texto é um texto voltado para a questão da prática pastoral de Timóteo, mas pode ser usado por nós também para que a gente fale um pouquinho sobre alguns pontos importantes na criação dos nossos filhos. E eu quero destacar aqui, em primeiro lugar, a questão do ensino. Nós somos chamados como pais a ensinar os nossos filhos o caminho que eles devem seguir. É claro que nós temos a questão do testemunho, e nós podemos depois falar um pouquinho a respeito disso com mais clareza, mas nós precisamos ter esse comportamento de ensino em relação aos nossos filhos. Como eu disse a vocês, o judeu ele tem essa prática de pegar a criança e a partir dos 5 anos de idade ensiná-la a respeito da palavra de Deus. E Timóteo fala sobre isso, Paulo fala isso a Timóteo quando diz a ele que ele havia aprendido, ele havia sido ensinado.
A própria fé de Timóteo é uma fé baseada naquilo que a sua avó e a sua mãe passaram a ele. Então há uma importância muito grande em nós ensinarmos os nossos filhos qual é o caminho que eles devem seguir. Nesse processo de criação de filhos também, baseado no texto que nós temos em mãos, nós vamos ver a importância da repreensão. O que é repreender? É mostrar a alguém o seu pecado e chamar a atenção dessa pessoa para que ela possa se arrepender do seu pecado. Então, como pais, nós temos a responsabilidade de chamar a atenção dos nossos filhos quando esses estão praticando coisas erradas. E nós sabemos muito bem, porque a palavra de Deus nos instrui, e a partir dessa instrução da palavra nós podemos auxiliar os nossos filhos para que eles entendam que a prática que eles estão tendo é uma prática errada. Nós temos que admoestar, nós temos que oralmente conversar, falar, dizer a eles aquilo que de errado eles estão praticando. Crendo, é claro, que o Espírito Santo de Deus fará a sua obra, que é convencer essa criança, esse adolescente, esse filho, essa filha, do pecado, do erro que está cometendo. Um outro ponto interessante que o texto nos coloca é a questão da correção. Então, nós vamos repreender, nós vamos ensinar, mas nós vamos também partir para a prática. Nós vamos corrigir os nossos filhos. Nós vamos tratar o caráter, nós vamos corrigir o comportamento dos nossos filhos, nós vamos alinhá-los novamente à direção que eles devem seguir. Nós estamos ensinando, sim, mas muitas vezes eles vão sair fora desse caminho, por influências externas, por questões, até que a própria mídia vai colocar e elas vão captar, e nós muitas vezes não vamos perceber isso, mas nós temos que alinhar essas crianças novamente, esse adolescente novamente, à vontade de Deus, ao projeto de Deus. Por isso surge a correção. E eu vou deixar um pouquinho para a Andréia conversar com vocês como seria a possibilidade ou as formas que nós podemos corrigir as nossas crianças. O Senhor diz que na sua palavra, que o Senhor ele exorta aqueles a quem ele ama. O Senhor também disciplina os seus filhos. E não é diferente o nosso comportamento em relação aos nossos filhos. Nós precisamos discipliná-los, nós precisamos corrigi-los, assim como o texto está nos colocando de uma forma muito clara. E um último ponto que nós podemos destacar na nossa conversa sobre a criação de filhos é a questão da educação, que já está relacionada a esse treinamento prático, diário, para que a criança possa seguir metas, objetivos, algo que vai fazer com que ela se torne um homem, uma mulher virtuoso, virtuosa. Então as circunstâncias diárias são usadas para que a gente eduque os nossos filhos, treine os nossos filhos, para que eles possam, a partir disso, fazer escolhas sábias, possam fortalecer as suas virtudes, possam realmente caminhar da melhor forma possível na sua vida como um homem e uma mulher de Deus. É o ensino do dia a dia, é a prática do dia a dia, que vai envolver a palavra e vai envolver também o nosso comportamento, como exemplo a essas crianças, a esses adolescentes, a fim de que eles se tornem, como eu já disse, homens e mulheres virtuosos. Então o texto de Paulo nos fala de uma forma muito clara que nós devemos ensinar, nós devemos repreender, nós devemos corrigir e educar os nossos filhos. Agora, como isso se dá no dia a dia? Eu quero então passar a palavra à Andréia para que ela possa falar para você e dar algumas dicas práticas, como psicóloga que ela é, para que, em nome de Jesus, você siga o melhor caminho possível, de maneira a abençoar a sua casa, de uma forma muito especial, os seus filhos e filhas. Boa noite, graça e paz. O que me preocupa muito é justamente isso, passar para psicóloga. Porque não existe uma regra, não existe uma fórmula, um caminho certo que nós podemos seguir, uma receita que vai dar certo. Cada filho tem a sua peculiaridade, cada pai, cada mãe também. O que nós temos que entender é de que a nossa geração de pais seguíamos a seguinte regra: faço o que eu mando, não faço o que eu faço. Isso valia. Eu cresci num lar não cristão, onde os meus pais tinham alguns vícios do cigarro, por exemplo,
E eu nunca fumei, porque a minha mãe dizia, você nunca vai fumar. E valia, ela mandava, e a palavra dela tinha peso na minha vida. Hoje os nossos filhos precisam dos nossos exemplos. Temos uma geração de filhos que necessitam de exemplos, e não só de palavras duras, palavras de exortação. Então o primeiro passo é, o seu filho vai se espelhar em você. O seu filho vai aprender com você. Se você não quer que o seu filho grite, não grite com ele. Muitas vezes nós como os pais, para de gritar, mas nós estamos gritando, né? Não pode bater, mas nós estamos batendo de qualquer forma, sem amor, sem zelo, sem a repreensão. O que nós precisamos como pais, mães, é entendermos que nós temos o dom, nós temos o talento. Deus nos deu esse privilégio de ensinar, de instruir, de educar, segundo a regra básica que é a palavra de Deus, como o pastor já mencionou, e nós temos que seguir a palavra de Deus. Amém. Nós temos que pôr em prática a palavra de Deus quando ela nos diz que nós temos que ensinar os nossos filhos, ensinar o caminho, ensinar no caminho, ao sentar, ao levantar, onde nós estivermos. Ensinar o caráter, ensinar as leis, ensinar as regras de convivência, ensinar o tempo todo. Os nossos filhos, eles estão abertos a aprender. E muitas vezes nós ficamos inseguros. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? E a angústia toma conta do nosso coração. Mas a paz de Deus é que nos vai dar a direção correta. Então, algo que eu tenho muito na minha vida, que eu tenho trabalhado muito com pais no consultório é: a nossa geração de filhos precisa de limites. Nós não estamos sabendo impor limites aos nossos filhos. Os nossos filhos, eles estão perecendo e nós estamos sofrendo ao ver os nossos filhos rebeldes, muitas vezes, com birras, com teimosias, porque nós não estamos conseguindo. Tudo o que nós vivemos, muitas vezes, de repreensão dos nossos pais, nós não queremos aplicar aos nossos filhos. Mas é aí que nós estamos perdendo. Nós estamos perdendo o controle. Nós estamos perdendo a direção. E os nossos filhos, quando fazem birras, quando brigam, quando reclamam, quando questionam, na verdade é um grito de socorro. Olha, eu estou aqui. Olha para mim. Eu preciso da sua atenção. Hoje nós não conseguimos mais olhar para o olho do nosso filho e ouvi-lo atentamente. Então, enquanto a criança conversa conosco, nós estamos nos afazeres diários, nós estamos no celular, nós estamos trabalhando e nós não priorizamos mais a roda de conversa, o sentar, o ouvir, ou dar atenção, o dialogar, o deitar no chão, o rolar, o brincar. Então, como pais, o meu apelo é: vamos resgatar a brincadeira, vamos resgatar o olho no olho, o contato, o toque, a cama compartilhada, coloca todos os filhos na cama, criança, jovem, adolescente, adulto, brinca junto. Precisamos disso, precisamos retomar o caminho. Em algum momento, e isso é um tema para uma outra conversa nossa, se eu tiver oportunidade, a nossa sociedade abriu mão disso, com as tantas revoluções feministas que nós tivemos, com as tantas revoluções que nós estamos vendo. E agora nós estamos padecendo, mas precisamos retomar. Amém. Vou deixar meu contato com o pastor. Estou à disposição. Qualquer dúvida me chame. Grande Amém. beijo. Deus abençoe. Glória a Deus. Essa é a nossa missão. Não é fácil, mas o Senhor nos ajudará com certeza para que possamos cumpri-la, porque Ele nos deu filhos como herança dele à nossa vida. Então que Deus abençoe você, sua casa, te fortaleça e esteja contigo em todo o tempo, em nome de Jesus. Um grande beijo e até a próxima, para a honra e glória do Senhor. Até mais. Tchau. Boa noite, igreja, graça e paz. Deus abençoe as nossas vidas. Boa noite, amados, a paz do Senhor. Nós estamos aqui hoje para contar um pouquinho da nossa experiência de 29 anos de casados. E nesse período a gente teve muitos desafios, muitas coisas vividas. E hoje a gente quer contar só uma coisinha para vocês que a gente viveu recentemente e que serviu muito para a gente parar e analisar e conversar, e foi de muito proveito para as nossas vidas. É uma fase assim que a gente está vivendo, né, da maturidade no relacionamento. E
após 29 anos de casado, né, a gente já está partindo para os 30 anos, a gente está vivendo novas experiências na nossa vida que a gente está tendo que lidar com isso e entender esse momento que nós estamos passando, né? Aí a Simone vai contar um pouquinho dessa experiência. Nós temos a Débora, que já casou, temos o netinho, Levi, e temos a Ana Clara, que agora está, daqui a 15 dias, se Deus permitir, vai estar casando. Mas a gente já tem vivido, há um período já, né, para trás, momentos que a gente se via só nós dois. E teve um dia que a gente estava indo para o shopping, ele me chamou para ir no shopping um sábado à noite, e é só nós dois. E eu fiquei assim, não, mas como vai ser nós dois? Né? Acostumado assim a estar com os filhos, a estar com mais pessoas. E aí eu não queria ir. Ele falou assim, não, amor, a gente precisa começar a acostumar, daqui a pouco vai estar só nós dois mesmo. Então a gente precisa começar a acostumar a viver os nossos momentos, né? E curtir esses momentos, de lembrar de quando a gente começou, lá no início, que quando a gente sai da casa dos nossos pais, somos só nós dois. Depois vem os filhos, eles crescem, casam, saem de casa e depois fica só nós dois de novo, né, amor? Então tem uma palavra que a gente queria compartilhar, que está lá no livro de Jó, capítulo 12, versículos 12 e 13, que diz assim: está a sabedoria com os idosos? E na longevidade o entendimento? Não. Com Deus está a sabedoria e a força. Ele tem conselho e entendimento. Então, não é o fato da gente ter criado nossos filhos, né? Deus até aqui nos ajudou nesse propósito, né? Nessa missão que Ele nos deu. Nosso casamento está vivo depois de 29 anos, quase 30 anos de casado, que nós temos que achar que nós temos sabedoria o suficiente para lidar com essa situação nova que nós vamos viver. Mas não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia diz o seguinte, que não é a longevidade nem o entendimento que dá e o entendimento que vai nos guiar. Não é a sabedoria porque nós somos experientes, mas é com Deus que está a sabedoria e a força. Então a gente sempre procura buscar na palavra de Deus o conselho e o direcionamento para o que nós vamos fazer. Amém? Então o que fazer, né? O que a gente pode fazer numa situação como essa? É aquilo que a Simone falou. Primeiramente, aceitar essa mudança. Saber que a gente vai estar vivendo uma nova fase. Mas o mais interessante é que a gente conseguiu ser vitorioso em algo que está escrito lá em Gênesis 2, versículo 24. Deixará seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua mulher, e os dois serão uma só carne. Então a gente passou por essa fase e hoje, para a glória de Deus, nossos filhos, nossas filhas, no caso especificamente, estão passando também por essa situação. Uma já passou e a outra vai passar por essa situação também. Então a gente tem que encarar isso como algo que é plano de Deus. É uma vitória. Amém. A gente passou e eles também precisam passar em deixar pai e mãe unir-se à sua família, à sua nova família. Né? Também conversar sobre esses momentos, né? Falar sobre isso. Aprender a curtir os momentos novos, né, que você vai estar vivendo a dois de novo, né, e procurar coisas novas para fazer quando não estiver com a família reunida. Isso é muito importante também, que ajuda, né? Você, mesmo agora em momentos de pandemia, tá em casa, senta, pega uma pipoca, vai ver um filme, faz alguma coisa junto, curtir esse momento junto vocês dois. Né? Quem não passou ainda por esse momento, mas vai passar, se Deus quiser, né? E quem já passou e encontra dificuldades nesses desafios, né? Busca em Deus, conversem, lembrem de quando você começou lá no início, né? E procura renovar esses momentos gostosos de estar junto, né? Um com o outro. Né? Então, e aprender, né? A se deliciar com a companhia da sua esposa e do seu esposo, né? Mesmo os filhos não estando juntos, é importante a gente reaprender a ser feliz com a companhia da nossa esposa e do nosso esposo. Então isso que nós conversamos no carro, a gente falou, poxa, vamos curtir nós dois nesse momento, porque a gente não vai ter mais em todo momento a companhia dos nossos filhos e agregados, né, nossos genros também. Que nós amamos muito, né? Mas que Deus abençoe a sua vida e que isso possa, de certa forma, servir para que
também você possa aplicar isso na tua vida. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe. Irmãos e irmãs, graça e paz a todos e todas, parabenizo a igreja em Sumaré, João Dallas e toda a equipe pela iniciativa em fazer esse trabalho com famílias, com casais. E o tema que me foi dado para desenvolver com vocês é sobre a experiência de famílias, de casais cujos filhos deixam o ninho, né? Cujos filhos deixam suas casas para os desafios da vida, faculdade, nas universidades, também trabalho, casamento. E me foi dada essa incumbência, esse privilégio de falar sobre esse assunto. Talvez porque eu tenho meus três filhos que já alçaram voos. Então, eu tenho uma filha de 27, 25 e o mais novo 21. A minha filha mora em Brasília, os meus dois filhos moram em Piracicaba. O do meio está se formando, o mais novo já vai para o último ano da faculdade. E para mim é uma honra e desafio, né, falar sobre esse tema, esse assunto com esse tema, esse assunto de família, né, e casais, esse tema filhos e filhos que deixam as suas casas dentro dessa naturalidade da vida. Como disse, nós temos 3 filhos e eu vou tentar assim não usá-los tanto como parâmetro, mas vou acabar tendo que usar a minha história como pano de fundo para conversar com vocês. Mas a gente tem a Bíblia e eu pus-me a pensar na Bíblia sobre algum exemplo bíblico que tenha acontecido isso. E aí, para minha surpresa, e nem tanta, né, que a gente tenha lido com a Bíblia todos os dias, não tem assim muitos exemplos, porque a realidade nos tempos da Bíblia eram distintos das dos dias de hoje. Porque os filhos e as filhas tinham toda uma caminhada peculiar àquela época. Então a filha já se preparava para o casamento, praticamente eles entravam na puberdade, na adolescência, na juventude, já com planos de casamento. As meninas já tinha praticamente esse objetivo, saíam de casa para o casamento. E os rapazes também saíam de casa para o casamento. E não era uma ruptura como a de hoje, que sai para o casamento, vão morar em lugares distantes. A cultura e também a localidade não permitia esse afastamento tão grande, e se criavam, se cresciam, né, as famílias sempre ali por perto. Então dificilmente um filho saía para a faculdade, saía para uma universidade, enfim, como nós hoje experimentamos. Eu pus-me a pensar acerca de algum exemplo bíblico para que trabalhássemos esse conceito, né, chamado desafios do ninho vazio. Quando os filhos saem de casa e o casal se vê, de repente, só. Não só no sentido de estar só né, o pai ou a mãe sozinho, ficam os dois sozinhos. O casal voltam a ser como antes. E alguns exemplos que eu encontrei na Bíblia falam de ruptura, falam de filhos que saíram, mas sempre para algum desfecho diferente. Eu lembrei de Moisés, que saiu ainda quando bebê. Não é um parâmetro para nós, mas parece-me que, eu estou certo de que os pais de Moisés, a mãe principalmente, padeceu demais o distanciamento do filho, mas Deus foi tão gracioso para com ela, e conhecemos a história. O bebê Moisés, quando foi lá para casa, para o palácio do faraó, as princesas, né, os filhos de faraó,
passaram a cuidar, né, do menino, do bebê, mas a mãe de Moisés acabou então sendo aquela que fez esse serviço de cuidar do menino. Então essa ruptura não foi tão, para a mãe, não foi tão traumática. Lembrei também de Ana, a Ana, mãe de Samuel, que, sabendo da história, mas também foi um bebê. Não menos difícil, com certeza bem mais difícil do que a ruptura que nós enfrentamos. Quando a Ana fez um voto a Deus que tivesse um filho, o consagraria ao Senhor, ao serviço do templo, a serviço do Senhor no templo. E nascendo o menino, Samuel, ela desmamou o menino depois de um período e o levou lá ao sacerdote Eli. E lá o menino ficou a serviço do templo, lá ele cresceu, lá ele desenvolveu e posteriormente se tornou então um grande profeta Samuel, e a mãe teve outros filhos, mas teve essa experiência da separação. Então, biblicamente para trabalharmos o conceito do ninho vazio, eu não encontrei no texto que fosse assim mais instigativo, né? Que fosse mais impactante. Então vamos falar um pouco da nossa experiência. Que temos nossos 3 filhos. Eu quero só falar rapidamente de 3 coisas. Rapidamente. Primeiro, a angústia ou as dificuldades, elas são 3 dificuldades. A dificuldade pré, a dificuldade no e pós. Tá? A dificuldade pré-saída dos filhos, a dificuldade na saída dos filhos e a dificuldade pós-saída dos filhos. Então, você já enfrenta dificuldades para administrar a saída dos filhos. As preocupações são grandes. Como é que eles vão se virar, como é que vão fazer, como você vai pagar para o lugar que eles vão morar, entendendo que eles estão saindo para alguma faculdade. Então, eu passei por tudo isso. Então, como que você vai administrar? Você vai ter que ir, aí, às vezes, lá na outra cidade, em outro estado, né? E a maioria de nós temos recursos que não são tão grandes assim. Quem tem muitos recursos, facilita. Vai lá, paga 6 meses de aluguel. A gente enfrenta algumas angústias maiores. Então, essa angústia pré-saída dos filhos, ela é tão grande quanto a angústia do ninho vazio, que é após a saída deles. Né? Então, a saída dos filhos, você tem que administrar. Você precisa alugar uma casa, e depois que você aluga essa casa, com quem eles vão morar, imóveis, você vai ter que comprar, e toda aquela angústia dos recursos que são poucos, desafios que são muitos. Né? E poderia falar aqui sobre as minhas angústias dessa pré-saída. Mas vamos então para a dificuldade da saída propriamente dita. Quando ele sai, né? Saiu de casa. Aí você tem toda aquela preocupação, como eles estão, se estão tomando, se alimentando direito, se estão tomando os remédios que costumam tomar, como estão na faculdade, as companhias que eles estão tendo lá na faculdade, que estão experimentando na faculdade. Por fim, o ninho vazio, ou seja, daqui a pouco você se vê só com a sua esposa, com o seu esposo. Reconstruir vínculos que foram modificados no decorrer de anos. Né? Porque uma vida era quando você era só você e seu cônjuge, agora a vida é outra quando você e seu cônjuge, mais passado aí uns 20 anos com essa caminhada com os filhos. Bom, o que eu quero compartilhar com vocês é que ambas as experiências, todas as experiências são difíceis, tá? São difíceis. Antes da saída, na saída e pós-saída. Só quero concluir, nesses minutos que foram dados, o seguinte: em todos esses aspectos, há o cuidado de Deus. Então, estou afirmando aqui, estou concluindo que você nunca vai fazer isso sozinho. Nós vamos nos preocuparemos porque somos humanos e finitos. Não deveríamos nos preocupar, Deus está no controle. Eu falo isso porque eu experimentei, eu e Nilda, né, minha esposa, experimentamos do cuidado de Deus em tudo. Tá? E ainda assim me preocupo, ainda hoje, pela minha condição humana, que devemos crescer no descanso em Deus, no descansar em Deus. Então, Deus vai cuidar de você e da sua casa. Quando você tiver que passar pela experiência do pré-saída,
saída e pós-saída, Deus ele vai te dar todas as ferramentas, os recursos para que vocês prevaleçam nessa situação, tá bom? Então, o conceito do ninho vazio é uma frase nossa, porque não fica vazio. Temos o nosso cônjuge e mais do que isso, temos Deus conosco, que nunca nos deixa, e Ele é a nossa companhia necessária para vencermos. Então, essa palavra pastoral que eu tenho para vocês, tá bom? Deus está com vocês, esteve, está, estará. Não se cansem nem se preocupem demasia. Tudo passa e Deus vai te dar a vitória. Tá bom? Receba meu abraço, receba meu carinho meu e de minha esposa Nilda, e que vocês possam ter essas experiências e compartilhar a fortuna para fortalecimento de muita gente. Ok, queridos? Um abraço, fica com Deus. Queridos irmãos, a nossa oração é que esse conteúdo tenha edificado o seu lar, a sua família e o seu casamento. Glória a Deus. Se esse foi o caso, por favor, nos ajude na divulgação da Igreja Metodista pelo YouTube, pelo Facebook, e vamos juntos celebrar a presença, a graça e o amor de Deus. Não se esqueça, se você quiser algum aprofundamento de algum desses conteúdos, é só mandar uma mensagem aqui no Facebook, no YouTube, no número de telefone da igreja, que estaremos aqui dispostos para abençoar a sua vida. Fiquem na paz de Cristo, um excelente final, restinho de semana, que o Senhor possa estar nos abençoando em nome de Jesus, e até a nossa próxima transmissão.